Olá pessoal, tudo bem com vocês? Firme nos estudos? Espero que sim. Vamos dar continuidade às nossas aulas de auditoria e nessa terceira aula falaremos de risco de auditoria. Lembrando que risco de auditoria tanto pode ser visto do ponto de vista da entidade, da empresa que está sendo auditada, onde normalmente a gente costuma classificá-los em risco do negócio, risco inerente e risco de controle, quanto do ponto de vista da firma de auditoria, onde a gente costuma classificá-los em risco inerente, risco de controle e risco de detecção. Bem, o risco de auditoria nada mais é do que a possibilidade do auditor vir a emitir uma opinião tecnicamente inadequada sobre demonstrações contábeis significativamente incorretas. A avaliação do risco de auditoria é efetuada pelo auditor na fase de planejamento dos trabalhos, e tal mensuração está intimamente relacionada com o grau de eficácia dos sistemas contábeis e de controles internos da entidade. Quanto mais eficaz for o sistema, menor será a possibilidade do auditor manifestar uma opinião inadequada, ou seja, uma opinião equivocada sobre as demonstrações contábeis auditadas. Da mesma forma, o risco de auditoria está diretamente relacionado com o volume e a complexidade das transações realizadas pela entidade. Quanto maior o volume e a complexidade das operações, maior será o risco do auditor não identificar uma distorção relevante nos saldos das contas ou nas classes das transações. É muito mais arriscado para o auditor não detectar um determinado problema numa grande rede varejista do que no supermercado da esquina, onde o volume de transações é infinitamente menor. Como exemplo, se uma entidade apresenta em seu balanço patrimonial, estoques avaliados por R$500 mil, o risco de auditoria é a possibilidade de existir um erro relevante no valor desses estoques, ou seja, o valor real diferente do apresentado, e o auditor não conseguir identificá-lo. Vocês poderiam perguntar, mas a partir de qual percentual o erro seria considerado relevante? A norma não estabelece tal percentual. Dependerá da importância dos estoques para a entidade e dos critérios de avaliação do auditor. As grandes empresas de auditoria consideram erros relevantes para as contas do ativo circulante aqueles que ultrapassam percentuais que variam de 0,5% a 1%. Em se tratando de riscos para a entidade, para a empresa que está sendo auditada, cujas demonstrações financeiras estão sendo examinadas, e não os riscos das firmas de auditoria, nós podemos classificá-los em 3 categorias: risco de negócio, risco inerente e risco de controle. Risco de negócio resulta de condições, eventos, circunstâncias, ações tomadas ou não tomadas que possam afetar adversamente a entidade de alcançar seus objetivos e executar suas estratégias, ou do estabelecimento de estratégias de forma inadequada. Esse é o risco de negócio. O risco inerente é a suscetibilidade de um saldo de conta, divulgação ou classe de transação apresentar distorção relevante no nível de afirmação, assumindo que não existe controle relacionado. E esse risco pode ser alto, moderado ou baixo. Risco de controle é o risco de que o controle interno, em uso pela entidade, não seja capaz de prevenir ou detectar e corrigir em tempo hábil uma distorção relevante nas demonstrações financeiras. Um controle pode ser efetivo ou eficaz, que previne ou detecta em tempo hábil, ou não efetivo e ineficaz. No que diz respeito a risco de controle, existe também o que se chama de risco significativo, que resulta de eventos, condições, ações e circunstâncias que afetam adversamente as demonstrações financeiras da entidade, independentemente do nível de controle interno, ou, em suma, é o risco inerente com grande possibilidade de ocorrer, e se ocorrer, ter efeito bastante relevante. No que diz respeito ao risco de auditoria do ponto de vista da firma de auditoria, nós podemos classificá-los em 3 grandes grupos: risco inerente, risco de controle e risco de detecção. Lembrando que o risco de auditoria é a possibilidade do referido saldo analisado estar significativamente incorreto e o auditor não descobrir o erro existente. O risco inerente é o risco de erros relevantes nos saldos das contas ou nas classes das transações não serem detectados em função da inexistência ou inadequação de controles internos. Na avaliação do risco inerente deve ser considerado que bens numerários são mais sujeitos a furto do que bens do ativo fixo, ou do ativo imobilizado. É muito mais fácil ocorrer desvios de bens numerários, de bens que estão à disposição da administração, do que edificações, do que um veículo, de que bens do ativo imobilizado. Bens comercializados pela sociedade que sofrem grande variação de preços estão mais sujeitos a erros do que os que possuem preços estáveis, constantes.
Cálculos por estimativa envolvem maior probabilidade de erro, é o tal do subjetivismo, que pode induzir a um erro contábil, de classificação, até mesmo de valor. Risco de controle é o risco de erros relevantes nos saldos das contas ou nas classes das transações não serem detectados ou evitados pelo sistema de controles internos da entidade. Nesse caso, o sistema existe e pode ser eficiente no seu planejamento, mas está sendo mal executado, por exemplo, em decorrência de falhas humanas na sua execução. O risco de detecção representa o risco de erros relevantes nos saldos das contas ou nas classes de transações não serem detectados por falhas do próprio auditor na aplicação dos seus procedimentos de auditoria. É a possibilidade do auditor aplicar procedimentos inadequados ou na extensão inapropriada. Observem que, tanto no risco inerente quanto no risco de controle, o risco está relacionado ao sistema contábil de controle interno da entidade, enquanto que no terceiro, no risco de detecção, o risco está relacionado ao trabalho do auditor. Podemos entender os referidos conceitos relativos a risco de auditoria recordando os passos dados pelo auditor na própria avaliação dos sistemas de controles internos e contábeis. Lembrando que os procedimentos executados nessa fase denominam-se testes de observância, que a gente vai ver mais para frente, os quais são aplicados por meio de procedimentos básicos de auditoria. Bem, imaginem as seguintes circunstâncias. O auditor trabalha com base na seguinte pergunta: existe na entidade o sistema de controle contábil e controle interno? Nessa fase é avaliado o risco de auditoria na forma de risco inerente, ou seja, na sua forma mais elementar. Existindo esse sistema de controle contábil e sistema de controle interno, o auditor passa a segunda fase do seu trabalho, na avaliação do sistema, a qual é baseada na seguinte pergunta: esse sistema de controle contábil e de controle interno está sendo executado conforme foi planejado? Como exemplo, suponhamos que o auditor tenha constatado que existe o sistema contábil e o sistema de controle interno e que esse está bem planejado e estruturado. Nessa segunda fase, o auditor irá analisar a aderência aos controles, ou seja, se esses estão sendo executados conforme foram planejados. Pode ocorrer a situação de o sistema contábil e de controle interno ser bem planejado e estruturado, mas estar sendo mal aplicado. Nessa situação, o auditor avalia o risco de auditoria na forma de risco de controle. Muito bem. A partir dessa avaliação de eficácia do sistema de controle contábil e de controle interno, o auditor estabelece a natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos de auditoria. Nessa fase, poderá surgir a seguinte dúvida: será que os procedimentos de auditoria foram determinados na natureza e extensão apropriadas? Suponhamos que a entidade auditada seja uma sociedade comercial, opera na compra e venda de mercadorias sem submetê-las a qualquer processo de industrialização. Nesse tipo de sociedade, as contas, estoques e clientes possuem uma importância muito grande, pois as vendas, em grande parte, são realizadas a prazo. O auditor estabelece, então, que as circularizações junto aos clientes, fornecedores da entidade serão efetuadas em determinada extensão, quantidade de pedidos de confirmação. Surge a dúvida se esta extensão é apropriada se essa extensão é apropriada. Nessa situação, o auditor analisa o risco nos saldos, nas contas de clientes, estoques e fornecedores estarem incorretos em função da extensão do procedimento ter sido inadequado. No caso descrito, o risco de auditoria será avaliado na forma de risco de detecção. Atenção! Ao aumentar qualquer um dos componentes de risco, caberá ao auditor aumentar a quantidade de testes substantivos, testes que nós veremos em próximas aulas. Bem, espero que tenha sido proveitoso para vocês e foco nos estudos. Um abraço e até a próxima!